E aí, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Aqui quem está falando é sua Beautiful Teacher de Matemática, Elise Castro, e eu estou com vocês aqui à distância hoje para a gente ter aquela aula deliciosa de matemática. Ah, vai, para! Sei que você está morrendo de saudade. Confessa. Então, hoje eu vim aqui justamente para te ajudar em relação a esses aspectos de estudar em casa. Eu sei que pode ser bem difícil, né? Diferente da sala de aula, a gente está enfrentando uma outra situação, um outro momento, mas você, como aluno top, vai tirar isso super de letra, então não tem problema. Vamos começar? Hoje o assunto que eu vou trazer para vocês é probabilidade. Esse assunto é uma delícia, até porque muitos de vocês já precisaram, em algum momento do dia, utilizar um pouquinho de probabilidade. Quer que eu te diga como? Vamos lá. Vai me dizer que você nunca abriu a porta do guarda-roupa e pensou: que roupa eu visto hoje? Então, esse ato de pensar quais são as possibilidades de roupa que você tem e quais as possíveis que você pode usar é um ato de probabilidade. Na verdade, a probabilidade está mais inserida no seu dia a dia do que você imagina. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, Mega Sena. Quem nunca tentou a sorte na Mega Sena? Vai dizer que você nunca conheceu uma pessoa que pegou o bilhetinho lá e preencheu, ou você mesmo pensou nessa possibilidade. Então, a Mega Sena é um dos fatores que o pessoal ainda hoje mais usa para averiguar a probabilidade. Mesmo a chance de ganhar sendo muito pequena, existe um número muito grande de apostadores todos os anos que tentam a grande sorte. Mas é só jogos que envolvem a probabilidade? Na verdade, não. Tem uma teoria muito mais completa por trás dela. Vamos conhecer? Vamos lá. Antes de a gente trabalhar de fato todas as relações, eu queria que vocês entendessem como é que funciona a linguagem da probabilidade. A primeira coisa que eu quero que fique bem nítido para vocês é o que é um experimento aleatório, um espaço amostral e um evento. Esses três componentes, eles são muito importantes no estudo da probabilidade, porque ele te possibilita entender melhor onde é que você vai aplicar cada contexto, tá? Então, vem comigo que eu vou te explicar onde é que é. Vamos começar. Primeiro vai ser um experimento aleatório. O que seria um experimento aleatório? Em resumo, é quando você tem todas as possibilidades de um evento acontecer, mas você não consegue prever exatamente qual é o evento que vai acontecer. Tá, espera aí que eu vou te explicar um pouco melhor. Pensa assim, tu vai lançar um dado. Quais são as possibilidades que tu tem? Pode cair um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Qualquer uma dessas seis faces viradas para cima. Mas quando você joga, você sabe exatamente qual é a face que vai estar virada para cima? Não. Então, esse é um experimento aleatório. Ele é um experimento porque você consegue prever as possibilidades e é aleatório porque você não sabe qual é a face que vai cair. Você sabe uma das possíveis, mas não sabe a exatamente face, tá? Por exemplo, lançamento de uma moeda entra no mesmo sistema. Ela pode cair cara ou coroa. Você sabe as possibilidades, mas você não sabe, quando você lançar, qual é exatamente o evento que vai acontecer. Então, por você não conseguir prever exatamente o evento que vai acontecer, a gente diz que ele é aleatório. Ok aí? Pegou a ideia? Então, tudo certo. Vamos seguindo. Espaço amostral. Esse você trabalhou bem. E esse, tenho certeza que você vai lembrar das nossas aulas. Sabe por quê? Pensa naquelas questões em que eu pedi para você construir todas as possíveis possibilidades de algo acontecer. Por exemplo, quando eu mandava você desenhar todas as peças de dominó, lembra? Quando eu disse para você jogar dois dados aleatórios e a gente tinha que ver todas as possíveis faces que poderiam cair. Ou quando a gente jogava uma moeda para cima, que podia ser cara ou coroa, 5 vezes consecutivas. Então, todos esses eventos que eu estou listando para você, você descreveu cada uma das possíveis possibilidades. Então, o que é um espaço amostral? É quando você diz quem são todos os resultados possíveis de um experimento que você realizou. Mais uma vez, vamos retomar. Se eu lanço um dado, quais são todas as possíveis faces que podem cair viradas para cima? Pode cair de 1 a 6.
Se eu lanço uma moeda, pode cair cara ou coroa. Se eu tenho os números do sorteio da Mega Sena, pode ser de 1 a 60. Então, tudo isso são possíveis eventos do meu espaço amostral. Então, são todas as possibilidades que eu tenho desse espaço amostral. Ficou claro para você? Então, tá bom, vamos seguir. O próximo que a gente vai utilizar é o evento. O que é um evento? O evento é quando você pega um pedacinho do seu espaço amostral e quer trabalhar só uma parte dele, ou seja, você não vai trabalhar com todo. Você vai pegar uma amostra e vai pegar trabalhar só em cima daquele pedacinho que você pegou. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eu tenho um exemplo aqui para te mostrar, tá? Vamos lá. Ó, vamos supor que eu quero jogar na Mega Sena e que eu estou dizendo que o número que vai cair na Mega Sena vai ser a minha idade. Gente, isso aí é um evento muito pequeno de se acontecer. Então, se ele é um evento muito pequeno de se acontecer, porque só tem uma possibilidade, ele é um evento chamado pouco provável. Ou seja, é um evento que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, porque dentre todos os números da Mega Sena, tirar só o dia do meu aniversário é muito pouca chance, né, disso aí acontecer. Então, vamos continuar. Temos também um evento que vai ser considerado de evento certo. Onde é que a gente encontra o evento certo? Se eu digo que na Mega Sena os números que vão cair vão ser um número menor do que 100. É óbvio, né? Com certeza isso vai acontecer, porque todos os números da Mega Sena são menores do que 100, só vai até 60. Então, com certeza, isso é um evento que é certo de acontecer. Ou seja, não tem nem possibilidade de errar, porque o espaço de 100 números é bem maior do que só os de 60 que a gente tem, que são os números da Mega Sena. E, por fim, temos um evento impossível de se acontecer. Por exemplo, quando eu digo que sorteando os números da Mega Sena vai sair um número maior do que 60. Isso pode acontecer? Não pode acontecer, porque se os números da Mega Sena só vai de 1 até 60, então não tem, ou melhor, desculpa, entre 0 e 60, não tem como sair um número maior do que 60. Então, se não tem como sair, esse é um evento impossível de se acontecer. Ficou claro aí para vocês? Ótimo. Qualquer dúvida que você não estiver entendendo, você pode anotar, faz aquele apontamento e pode me perguntar depois que eu vou estar o dia todo à tua disposição para te ajudar, tá? Então vamos lá, segue comigo. Entendendo um pouco sobre essas relações, vamos agora conseguir delimitar quando um evento for simples ou não. Certo. O que é um evento simples ou elementar? E o que seria um evento impossível e um evento certo? São justamente as classificações que você pode obter quando você tem certo número de eventos. Esse exemplo dos dados ele é perfeito, porque ele espelha muito bem o que a gente poderia representar nesse momento agora. Vamos entender melhor agora? Se você não entendeu no outro exemplo, esse aqui é a tua chance de ficar tudo claro. Então vamos lá. Eu tenho um lançamento de um dado. Aí, cada lançamento, eu listei alguns eventos que eu queria que acontecesse, tá? O evento A foi assim, caiu o número par. Pode cair. Pode cair o 2, o 4 e o 6. Tranquilo. O evento B, caiu um número menor do que 3. Também pode cair. Pode cair o número 1 e o número 2. Letra C, obtenção de um número maior do que 5. Gente, como eu sei que para esse resultado só existe uma possibilidade, que é o 6, então eu posso chamar esse evento de simples, porque só existe essa possibilidade, então não existe outra. Então ele é um evento simples, que eu já sei que vai acontecer aquele evento, não tem o que discutir. Quando ele fala obtenção de um número 0, existe 0 no dado? Não existe. Então, nesse caso, é um evento impossível, que não tem a possibilidade de acontecer. E o evento é a obtenção de um número menor do que 7. Bom, se eu jogo um dado e eu estou dizendo que vai cair um número menor do que 7, basicamente eu estou dizendo todas as possibilidades que podem cair. Então, esse aí é um evento certo de se acontecer. Então, não tem como você errar, porque com certeza vai cair uma das 6 possibilidades.
E aí, ficou claro agora, né? Sabia que você ia entender. Tudo bem, então. Agora que a gente entendeu como é que funciona essa classificação dos eventos e como é que funciona a sua nomenclatura, vamos começar a de fato calcular um pouquinho da probabilidade? Então vamos lá. O que é uma probabilidade? Bom, como a gente viu antes as relações dos dados, eu vou retomar esse exemplo do dado porque fica bem mais fácil de você entender, tá? Probabilidade é quando você quer calcular uma chance específica de um dado amostral completo. Como assim, professora? É quando você tem uma. Você quer calcular a porcentagem de algo que você quer saber acontecer. Ou pode ser também de algo não acontecer. Você que escolhe a questão. No caso aqui, eu fiz a seguinte simulação. Eu vou lançar um dado, ou seja, a gente sabe que o espaço amostral são 6 possibilidades, e eu quero que saia o número 4. Ou seja, de todos os dados, de todos os números que eu quiser, eu quero que saia o número 4. Eu quero saber qual é a probabilidade de sair esse número. Gente, quando você calcula a probabilidade, você sempre coloca o total de possibilidades embaixo e o número do evento que você está trabalhando em cima. Ou seja, eu quero que saia o número 4. O número 4 equivale a quantas possibilidades? Não é apenas uma possibilidade? Então, eu marco 1 em cima. E todas as possibilidades que eu tenho não são 6, então essa aí vai ficar na parte de baixo. Então, para eu saber a possibilidade de sair o número 4, eu vou dividir 1 por 6, que aproximadamente daria 0,167. Se eu for transformar em porcentagem, para quem não lembra como transforma em porcentagem, é só multiplicar por 100 ou deslocar vírgula 2 casas para a direita. Ok? Ou seja, minha chance é 16,7% aproximadamente. Vamos entender? Então, em resumo, o que a gente tem até agora? Para que eu possa calcular a probabilidade de algum evento acontecer, eu vou pegar o total de possibilidades, que eu vou colocar aí embaixo, sobre o evento que eu quero acontecer, eu vou colocar em cima. Fácil, né? É super tranquilo. Então, basicamente, todas as respostas de probabilidade vão dar frações. E é esse ponto que eu quero ressaltar para vocês. Gente, é bem importante você compreender essa nomenclatura que eu vou estar trabalhando agora, tá? Por quê? Presta atenção. Se eu tenho aqui, olha, uma probabilidade de um evento acontecer, ela tem que estar entre 0 e 1. O que é que isso significa? Significa que a probabilidade de encontrar será um número decimal entre 0 e 1. Ou seja, a maioria das contas que vocês forem trabalhar, se não estiver em forma de fração, se você for transformar, deixar ela em decimal, sempre vai dar um número menor do que 1. Tudo bem? Ou seja, 0,15, 0,13, 0, alguma coisa, tá? Ou seja, é um número bem pequeno. Esse número também pode ser utilizado em forma de porcentagem. Em resumo, é esse número que você achar, essa probabilidade, pode ser escrita em forma de decimal ou fração, mas também pode ser escrita em forma de porcentagem. Ou seja, quando você calcula uma probabilidade, ela pode estar descrita entre 0% e 100%. Agora ficou claro, né? Então, sempre que você calcula a probabilidade de algo, não é 100%, tá? É aproximadamente algum valor entre 0 e 100. Deixa eu só chamar vocês atenção uma coisa, recadinho do coração. Vamos lá. Se você tem uma probabilidade que é 0, que é um evento que não vai acontecer, ele já é considerado de evento impossível. Isso aí eu já tinha comentado no vídeo anterior, mas é só para você ter certeza. E se você tem uma probabilidade que é 1, é o máximo que pode acontecer, ela ser 1, significa que com certeza esse evento vai acontecer e ela é considerada 100% de chance de acontecer. Ficou claro para você? Ótimo. Então vamos seguir. Vamos seguir que a gente vai terminar isso aí hoje. Vamos lá. Bom, continuando.
Agora a gente vai conseguir visualizar um pouquinho melhor como se dá a aplicação desse uso da probabilidade. Eu peguei um exemplo aqui e vou fazer junto com vocês para que fique bem nítido a aplicação da probabilidade, tá? Então vamos lá. Eu vou jogar um dado e vou observar a face de cima. De novo, o dado. Então, o que é que eu tenho? S é a letrinha que a gente sempre usa para representar o espaço amostral. E eu estou dizendo que o meu S vai de 1 a 6, ou seja, são 6 possibilidades. Então, meu total de possibilidades são 6. Esse N de S significa o número de elementos do seu espaço amostral, tá? São 6 possibilidades. Aí, vamos lá, peguei o primeiro evento, evento A. Obter a face de número par. O que a gente sabe? Existem exatamente 3 números que são pares. Tudo bem até aí? Então, o número de elementos do evento A são 3 elementos, tá? Só para ficar claro para vocês. E se eu quiser calcular, professor, essa probabilidade? Então, a probabilidade do evento A acontecer é o número de elementos do conjunto A sobre o número de elementos do seu espaço amostral, ou seja, 50%. Ficou claro aí, não foi? Beleza, vamos continuar. Evento B, obtenção de face de número menor do que 5. Então, vamos lá. Quem são os números menores do que 5? 1, 2, 3 e 4. Então, quantos elementos eu tenho aí? 4 elementos. Se eu quiser calcular essa probabilidade desse evento B acontecer, então, ó, o número de elementos de B em cima e o número de espaço amostral embaixo. Simplifico a fração e faço a divisão. Então, dá aproximadamente 67%. Tá ficando claro para você? Eu vou só listar os demais eventos, mas é sempre essa mesma ideia, tá? Obtenção de uma face de número 6. Gente, no dado só tem uma face que é o 6, então eu posso dizer que o meu espaço amostral, aqui nesse caso, é um só, porque eu só tenho uma possibilidade. Então, 1 entre 6. Aí eu botei uma aproximação de 17%, mas a gente já tinha visto que essa aproximação pode dar um pouquinho para menos, tá? E obtenção do D seria de número zero. A gente sabe que não pode cair número zero no dado, então essa aqui é uma probabilidade que não dá para você resolver, que é um evento impossível, ou seja, 0% de chance de acontecer. E aí, alguma dúvida? Ficou claro? Lembra-se, toda vez que você estiver acompanhando o vídeo, faça os apontamentos, pause, porque se você não entendeu alguma parte, você pode printar e depois me perguntar no privado, tá ok? Vamos seguir. Preparei outro exemplo para você. Esse aqui tá delícia. Ó, jogando 2 dados simultaneamente, então estou jogando os 2 dados ao mesmo tempo. Temos um espaço amostral organizado de acordo com esse quadro que eu botei aí, ó. Então, isso é quando eu lanço 2 dados e são todas as possíveis respostas que eu tenho, tá? Então, o evento A seria obtenção de soma 5. Então, quais são os números que eu somando dá 5? Então, já retirei para você. Pode ser o 4 e 1, o 3 e 2, o 2 e 3 e o 4. Ou seja, total de 4 possibilidades, tá? Então, como é que eu calculo a probabilidade disso? O número de possibilidades em cima e o total do espaço amostral embaixo. Nesse caso, deu para eu simplificar, deu uma simplificada, e a gente chegou que era aproximadamente 11%. Ok aí? E no evento B, que eram obtenção de números iguais, é bem simples essa daí. Pode ser 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Então, no total, eu teria 6 possibilidades. Então, armaria do mesmo jeito, total de possibilidades embaixo e o espaço amostral que eu quero em cima. Tá fácil, né? Óbvio que dá aproximadamente 17%. A gente sabe que pode dar um pouquinho para menos disso aí. Só deu uma arredondada. E aí, tá conseguindo pegar? Dá aquela pausa, respira fundo, que agora a gente está chegando na parte boa. Só para você memorizar. Gente, quando a gente estuda probabilidade, você tem que lembrar que isso aí é uma tendência que você está trabalhando, tá? Você não pode esperar que tudo que você faça tenha exatamente aquela quantidade de coisas que você quer.
Sempre o estudo da probabilidade, ele não te dá garantias, ele te dá possibilidades. Então, tenham cuidado na hora de estudar e entender as teorias. Nada aqui é garantido, ele te dá tendências. Pronto. Agora a gente vai chegar numa parte bem interessante, porque é o quê? É a probabilidade de um evento não ocorrer. Porque até agora, se você observou, a gente trabalhou a probabilidade de algo acontecer. Então, trabalhar a probabilidade de um evento não ocorrer, na verdade, é bem simples. Basta você focar na representação dele, ó. O não, o não ocorrer na matemática, ele vai ser representado por esta fórmula aí, onde essa barra que está em cima do A, ela simboliza o ato de não acontecer. Então, para ele não escrever o nome não acontecer, ele simplesmente põe essa barrinha. Mas é muito fácil de você calcular o evento de algo não acontecer. Na verdade, basta que você calcule a probabilidade do evento acontecer e subtrair do total. Vou te mostrar. Vamos lá, tenho esse exemplo aqui. Eu tenho um lançamento simultâneo dos dois dados. Lembra aquela tabela que eu fiz bem grande, com 36 possibilidades? Pois é. Eu quero saber qual é a probabilidade de obtenção de soma 11. Então, o evento A é sair a obtenção de soma 11, tá? Ou seja, 6%. Mas e se eu quiser saber a possibilidade de não sair soma 11? De sair outras somas, diferente de 11, por exemplo? Você iria calcular a probabilidade de sair soma 11 e iria subtrair do total. Ou seja, sair soma 11 não é 1/18? Você ia pegar 1 menos 1/18, que daria 17/18, ou seja, aproximadamente 94%. Então, se eu quisesse saber a probabilidade de não sair soma 11, seria 94% de chance. E aí, ficou claro? Ficou claro, né? Super tranquilo. Esse aqui é muito fácil. Vamos trabalhar agora com a probabilidade de união de eventos. Então, vamos lá. Na parte de união de eventos, nós vamos utilizar daqueles conjuntos do diagrama de Venn que estudamos no primeiro ano. Lembra que eu falei para vocês no começo do ano que a gente ia precisar relembrar esses conceitos? Pois é agora que a gente vai estudar eles novamente. Lembre-se que dá para você relacionar quem é o conjunto A, o conjunto B e a interseção entre eles. Lembrando que a interseção sempre fica no meio, tá? Das representações. E uma forma muito fácil de você poder responder questões que trabalhem com a união ou a interseção de eventos é fazendo a montagem do diagrama. Ela ajuda muito, gente, na visualização disso aí. Lembrando que, para quem não lembra, né, das siglas, a união é o U para cima e a interseção é o U para baixo. Vamos seguir. Aqui eu estou mostrando para você como seria a dedução de uma probabilidade, mas de fato o que você vai usar nessa relação é a fórmula geral. Ou seja, a probabilidade da união de eventos vai ser a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade da interseção entre eles. Ficou claro? Não te preocupas, já já eu mostro a aplicação disso aí para você entender. Vamos lá, vamos continuar. E como a gente está trabalhando em união, a gente também pode estar trabalhando a interseção entre os eventos, tá? O que seria a interseção desses eventos? A probabilidade da união A com união B, da interseção de A, interseção com B, seria justamente os elementos que eles têm em comum. Então, quando a gente tem dois elementos, mas eles não têm termos em comum para se juntar, a gente vai dizer que a probabilidade seria o conjunto A mais o conjunto B. Observe, esse caso é diferente do caso anterior, tá? Deixa eu só voltar para você fixar. O outro caso, eu tenho elementos em comum. Nesse aqui, eu tenho elementos em comum. Nesse outro conjunto aqui, eu não tenho elementos em comum. Então, por eu não ter elementos em comum, a probabilidade é só a soma do elemento A mais o elemento B. Pegou? Foi rápido demais? Se você quiser, volta um pouquinho o vídeo e vê com mais calma que você consegue acompanhar. Agora vamos entender na prática como é que funciona isso aí? Vamos lá. Em uma comunidade de 1.000 habitantes, 400 são sócios do Clube A
300 são sócios do clube B e 200 de ambos os clubes. Tá te lembrando o quê? Diagrama de Venn, né? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso ser sócia do clube A ou clube B? Para quem não lembra, o ou na matemática significa o quê? Soma. Tudo bem aí? Relembrou essa propriedade? Ou é a mesma coisa que soma. Então vamos lá. O que você vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular a probabilidade de ser do clube A. Então, você vai pegar os elementos do clube A, que são 400, sobre o total, que é 1.000. Aí dá, simplificando, 2/5. Depois, os elementos do clube B, que são 300 sobre 1.000, dá 3/10. E a interseção entre eles, que é 200 sobre 1.000, que dá 1/5. Então, a gente vai substituir tudo isso na fórmula, ok? Então, você vai colocar os elementos de A mais os elementos de B menos a interseção entre eles. Quando a gente fizer o MMC, que juntar todas as relações, vai dar exatamente 1/2, ou seja, 50% de chance. Ficou fácil agora, né? Ah, eu sei, ficou fácil. Pode falar. Para quem não quiser trabalhar com as possibilidades dessa forma, você também pode desenhar o diagrama de Venn e retirar os valores, dá no mesmo, tá? Inclusive, você encontra o valor mais rapidamente e com exatidão. Eu vou deixar a resolução da questão 4 para você estar dando uma averiguada e estudada. Se você não conseguir compreender, pode me perguntar que eu te explico ela também, tá? Isso aqui é só para você tentar visualizar melhor essa relação. Pode pausar o vídeo, analise, leia e veja se você consegue interpretar as relações. Acredito que você não vai ter dificuldade, mas isso aí é para você conseguir visualizar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos seguir que o negócio está terminando. Está começando a ficar bom. Probabilidade condicional. Essa danadinha, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com ela, porque nessa probabilidade a gente não vai trabalhar somente com o total. Nós vamos trabalhar com as partes de um todo. Ah, professora, como assim? Que história é essa de trabalhar com partes de um todo? Na verdade, na probabilidade condicional, a gente vai trabalhar com certas condições para poder montar nossas possibilidades. Por exemplo, tá vendo o teu diagrama desenhado ali no começo da questão? Eu tenho o elemento de x é 24, no meio está o 16 e na outra ponta, no conjunto y, está o 30. E fora tem 20 elementos. Você consegue visualizar isso aí? Ótimo. Agora vamos entender como é que funciona a probabilidade condicional. Na probabilidade condicional, o meu todo, ou seja, a parte de baixo, não precisa ser necessariamente todas as possíveis possibilidades. Eles podem ser partes específicas do meu todo. Em que condição isso se aplica? Ou eu vou pegar a interseção sobre o elemento de B, ou eu pego a interseção sobre a probabilidade dos elementos da interseção com os números de elementos do conjunto A. Depende do termo específico que você quer estar utilizando, tá? Em geral, quando você calcula a probabilidade condicional, você sempre tem que enumerar as condições para que fique mais fácil a sua interpretação, ou seja, quem é a condição A e a condição B do seu evento. Eu vou trabalhar bem legal isso com você agora nesses próximos exemplos. Vamos lá. Acompanha comigo que agora você vai entender. Ao se jogar um dado, ou seja, essa história de jogar um dado já é conhecida, a gente já sabe que cai números de 1 a 6, mas vamos continuar. Verificou-se que foi obtida uma face de número maior do que 2. Qual é a probabilidade de esse número ser primo? Então, vamos lá. A gente aí tem duas condições. Qual é a primeira condição que ele diz? A probabilidade não vai ser os 6 números que você vai escolher aí. Ele só quer os números que têm a face maior que 2. Então, na verdade, a sua primeira condição é face maior que 2. Quem são as faces maior que 2? É o número 3, 4, 5 e 6. Beleza, são 4 elementos. Depois, ele lança um segundo evento. Ele quer saber a probabilidade de esse número ser primo. Gente,
Relembrando, o que é um número primo? É um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. No lançamento do dado, quais são os primos que eu tenho? O número 2, o número 3 e o número 5. Ou seja, eu tenho essas três possibilidades. Mas, como a condição que ele me pedia é que fosse um número maior do que 2, o 2 ele não entra nessa condição. Então, eu vou estar trabalhando as condições específicas de cada termo. Ou seja, vai ser o número de elementos de A interseção com B. Ou seja, comparando os dois elementos, quantos números eles têm em comum? Seria só o 3 e o 5. Tá ok aí? Então, eu só tenho dois elementos. E o total de elementos de B, quem é a primeira condição de B? É um número maior do que 2, ou seja, eu tenho 4 possibilidades. Então, nessa relação, eu teria 50% de chance de acerto. Ficou claro, né? Aposto. Exemplo 6. No lançamento simultâneo de dois dados, opa, já fiz também esse tipo de relação, ou seja, daria 36 possibilidades se eu fosse usar o total, mas com certeza ele não vai usar o total, ele vai usar um pedacinho desse espaço amostral. Vamos entender que pedacinho é esse que ele vai usar. Qual é a probabilidade de aparecer faces com números ímpares? Opa, olha aí. Então, na verdade, o teu total de possibilidades que ele quer são faces de números ímpares, com a condição de que seja soma 8. Ou seja, ele quer que as faces sejam ímpares, mas ele não quer qualquer face ímpar. Ele quer que, além de ser ímpar, a soma seja 8. Então, a gente tem duas condições aí. Vamos escrever quem é as primeiras condições. A primeira condição é que seja soma 8. Vamos lá. Pode ser 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4, 5 e 3, 6 e 2. Então, no total, faces que a soma dá 8, eu tenho 5 possibilidades. Mas tudo bem, vamos lá. Faces ímpares, 1 e 1, 1 e 3, 5 e 5. Então, dessas faces ímpares, eu vou escolher apenas as que estão ali em cima no total de faces do elemento B, tá? Então, quais são as que estão ali do elemento B? Que são ímpares, eu só tenho a 3 e 5 e 5 e 3. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Então, você vai pegar essas duas possibilidades e trabalhar na parte de cima. E embaixo vai ser o total de possibilidades que você tem somas iguais. Somas 8, que diga. Ok? Dividindo essa fraçãozinha dá 40%. Pronto, agora eu tenho certeza que ficou super entendível para você. Gente, se ficou alguma dúvida, eu ainda vou estar postando para vocês uma videoaula do Geek, que ela pode também estar tirando possíveis dúvidas ou dando possíveis explanações para vocês darem uma aprofundada no conteúdo. Estou passando para deixar também uma listinha com vocês lá no Microsoft Forms, tá? Quero essa listinha respondida o quanto antes e eu quero que vocês anotem as dúvidas. Vou estar à disposição e ajudando vocês o dia todo hoje, tá? Estamos juntos. Só para finalizar, vou deixar uma frasezinha com vocês. É nas horas difíceis que pensa estar perdido que encontra o caminho certo. Uma situação complicada é a porta de uma nova oportunidade. Então, que a gente possa fazer desse momento uma nova oportunidade de aprendizado e que tudo dê certo nesse processo. Vou estar junto com vocês, tá? Cheirão, um abraço, até já já. Tchau, tchau!